Você já imaginou investir no Tesouro Direto de forma profissional? Utilizando uma estratégia simples, porém extremamente eficiente? Pois é, meu nome é Michel Albino e nessa videoaula de hoje eu vou te ensinar o passo a passo para que você otimize os seus investimentos no Tesouro Direto utilizando uma estratégia profissional extremamente eficiente e simples. Mas antes, eu quero firmar um compromisso com você. Para que você possa, de fato, entender essa estratégia, é necessário que você assista essa aula do início ao fim, sem pular nenhuma etapa. Então, eu quero que você se comprometa a assistir essa videoaula se realmente você quer otimizar os seus investimentos e investir de forma profissional, independente se você conhece sobre Tesouro Direto ou não. Independente se o seu volume financeiro é alto ou baixo. A gente vai entender o passo a passo de como otimizar os nossos resultados no Tesouro Direto. Essa videoaula ela é composta por 3 partes. A primeira parte é a parte conceitual, que é extremamente simples, porém extremamente importante. É provável que você já conheça essa parte conceitual, mas eu peço que você não pule nenhuma etapa. A segunda parte é a parte prática, onde eu vou utilizar uma planilha e eu vou mostrar para você como que a gente vai elaborar essa estratégia e executar essa estratégia periodicamente. E a terceira parte, a gente vai chegar a um raciocínio juntos, por que essa estratégia realmente funciona e por que os investidores profissionais utilizam essa estratégia. Perfeito? Então vamos lá para a parte inicial, para que a gente possa entender esse primeiro conceito. Aqui na tela do meu computador, a gente vai perceber que quando a gente fala de Tesouro Direto, a gente tem basicamente 3 títulos do Tesouro. A gente tem o Tesouro Selic, a gente tem o Tesouro Pré-fixado e a gente tem o Tesouro IPCA. O Tesouro Selic ele não sofre com oscilação de taxa de juros, ou seja, quando eu faço um investimento nesse título, independente da oscilação da taxa de juros, eu não vou correr o risco de resgatar um volume menor do que eu coloquei. Em resumo, sempre eu vou ter um lucro no Tesouro Selic. Quando a gente fala do Tesouro Pré-fixado e do Tesouro atrelado ao IPCA, essa recíproca não é verdadeira. Por quê? Porque eles vão sofrer com oscilação de taxa de juros. E eventualmente, se a taxa de juros oscilar de forma positiva, esses títulos vão se desvalorizar. Cabe uma observação importante aqui. Quanto mais longo for esse título, mais esse título vai sofrer com essa oscilação de taxa de juros. Significa o seguinte, quando eu compro um título para 2050 e a taxa de juros sobe, esse título tende a se desvalorizar mais do que um título mais curto, por exemplo, para 2035. Então esse é um ponto extremamente importante, justamente porque a gente deve priorizar a proteção do nosso capital. Então tome cuidado com títulos muito longos, porque se a taxa de juros andar contrária à sua posição, você vai ter uma desvalorização bastante significativa e se eventualmente você precisar resgatar antes do prazo, vai ser ruim para você, porque você vai pegar um volume menor do que você aportou e esse prejuízo pode ser extremamente significativo. Perfeito? Então, essa foi a primeira observação. Vamos partir agora para o próximo slide para a gente entender um pouquinho mais sobre isso e para que você possa firmar esse conceito que é extremamente importante. Bom, basicamente existem 2 óticas que a gente deve avaliar quando a gente deseja investir no Tesouro. A primeira ótica é a ótica de quem já investe no Tesouro e de quem já tem custódia, ou seja, já tem investimentos no Tesouro Pré-fixado e no Tesouro atrelado ao IPCA. Então, por essa ótica de uma pessoa que já comprou esses títulos, a gente vai entender o seguinte, a gente vai entender que quando a taxa de juros sobe, o meu título que está lá na minha carteira, os títulos pré-fixados e o atrelado à inflação, ele vai ter uma diminuição de valor, ele vai se desvalorizar. É o que o pessoal costuma chamar de ajuste a mercado. Perfeito. Ajuste a mercado ou marcação a mercado, tanto faz. Bom, e aí o que a gente consegue entender? A gente consegue entender que a taxa de juros
é inversamente proporcional ao valor do título. Ou seja, quando a taxa de juros sobe, o valor do meu título diminui. Quando a taxa de juros cai, o valor do meu título sobe. E aí eu te pergunto o seguinte, imagina que você já está comprado nesses títulos e que a taxa de juros subiu e seu título se desvalorizou naquele momento. A pergunta é a seguinte, isso é ruim ou isso é bom? Provavelmente você vai dizer o seguinte, Michel, é ruim porque os meus títulos, a minha carteira se desvalorizou. Entretanto, eu vou dizer para você que depende. Depende por dois motivos. O primeiro motivo é que se você realmente for fazer o resgate desses títulos, precisar resgatar esses títulos, é ruim. Na verdade, é péssimo, porque daí você vai resgatar com prejuízo e esse prejuízo pode ser extremamente significativo. Porém, se você for fazer um aporte financeiro, é ótimo. Justamente porque esses títulos diminuíram de valor, entretanto eles estão sendo oferecidos lá na plataforma do Tesouro com uma taxa mais atraente, uma taxa mais alta. Então, para quem, pela ótica da pessoa que deseja comprar mais títulos, é uma oportunidade interessante, porque você vai comprar títulos que estão pagando taxas melhores. É o que a gente vai ver exatamente nesse slide para firmar esse conceito. Então, na ótica de quem deseja comprar, a gente vai perceber que quando a taxa de juros sobe, o meu título diminui. Entretanto, eu vou ter a oportunidade de comprar esse mesmo título com taxas maiores lá na plataforma do Tesouro Direto. Então, se eu faço aporte mensal ou faço aporte periódico, isso é bom. E para que a estratégia possa de fato funcionar, eu preciso montar um planejamento onde eu possa fazer aportes periódicos. Porque daí eu vou conseguir otimizar de fato a composição da minha carteira. Quando a gente faz um planejamento de investimento, a gente não pode fazer um único aporte e ficar esperando aquele volume financeiro se valorizar. A gente deve fazer aportes periódicos para que a gente possa de fato otimizar os nossos resultados. Perfeito? E aí, quando eu faço isso, eu vou pegar taxas cada vez melhores caso ocorra uma desvalorização do meu título por conta de uma valorização da taxa básica de juros. Perfeito? Tranquilo? Qualquer coisa você volta o vídeo para entender esse conceito, mas eu acredito que a maioria das pessoas já entendem esse conceito e agora a gente vai entrar na parte prática de como funciona a estratégia e por que essa estratégia realmente é a mais adequada para você e ela é a mais eficiente que eu considero para quem deseja montar uma carteira de renda fixa ou de títulos públicos. Vamos dar uma olhada agora na prática. Bom, eu vou utilizar essa planilha que aparentemente é uma planilha bem complexa, mas que a gente vai perceber que ela é extremamente simples e extremamente eficiente. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai limpar essa planilha. Então vamos limpar para a gente começar do zero, passo a passo. O que a gente precisa entender aqui de forma geral na planilha? A gente precisa entender que as células amarelas são as células que eu posso manipular. Então, eu vou preencher as células amarelas. As células cinzas são células de observação. E as células vermelhas são as células que eu devo prestar maior atenção, porque elas que vão me indicar o que eu devo fazer para balancear a minha carteira e otimizar de fato os meus resultados. Perfeito? Perfeito. Bom, vamos lá agora definir a nossa carteira ideal e a gente pode começar com a composição da carteira através de percentuais. Então a gente tem aqui o Tesouro Selic, tem aqui o Tesouro IPCA, tem o Tesouro Pré-fixado e tem uma renda fixa que pode ser um título privado, vou levar como exemplo o CDB. Aqui embaixo você tem sugestões de carteira de acordo com o seu perfil de investidor, tá? Então uma conservadora, uma moderada e uma arrojada. Mas eu vou colocar aqui 25% em cada título desse, só para a gente levar como exemplo. Então, 25%. Perfeito, coloquei 25%. Aqui eu vou colocar o volume financeiro que eu desejo investir ou o volume financeiro que eu já tenho na minha carteira de investimentos de renda fixa, né? Tesouro Direto mais produtos de renda fixa, CDB, LCI, LCA, etc. Bom, então nesse exemplo aqui eu vou utilizar 100 mil reais. Coloquei aqui 100 mil reais e aqui a gente consegue já visualizar
que como essa carteira está diversificada em 25% para cada um, a gente vai perceber que eu tenho 25 mil em cada investimento aqui. Perfeito, tranquilo. Essa seria a minha carteira ideal. O que eu consigo visualizar aqui também? Essa avaliação ela é extremamente importante. Eu consigo visualizar que eu tenho um título aqui, ele não sofre com oscilação de taxa de juros, o Tesouro Selic, e nem o meu título de renda fixa, por exemplo, o meu CDB que está lá pagando 116% do CDI, por exemplo. Então, esses dois investimentos aqui, independente do resgate, eu não vou pegar um volume menor do que eu aportei. Em resumo, eu não vou ter uma rentabilidade negativa nesses dois investimentos. Eles sempre vão andar de forma positiva. Ponto importante, nesses três investimentos aqui eu tenho liquidez praticamente imediata, tá? Então, Tesouro Selic eu tenho liquidez imediata, Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado. Porém, a gente sabe que o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado, eventualmente, se eu fizer o resgate, eu posso ter prejuízo financeiro por conta da oscilação da taxa de juros. Então eu tenho que ficar extremamente atento a esses dois títulos, justamente pelo que a gente já mencionou. Perfeito? Perfeito. Então, feito essa avaliação, vamos imaginar que eu fiz a minha aplicação de acordo com essa composição da carteira que eu elaborei, e após um mês eu vou avaliar como está essa carteira. E aí eu vou conseguir enxergar que o meu título atrelado à Selic teve um rendimento. Ele subiu para 25.250, ou seja, rendeu 1%. Porém, o meu título atrelado ao IPCA teve uma desvalorização. Ele foi para 24.880. E o título pré-fixado também se desvalorizou, foi para 24.830. Já a minha composição lá no meu CDB, ele teve um rendimento, foi para 25.350. Rendeu mais do que 1%, rendeu 1,5%. Perfeito. Então tá aqui a composição da minha carteira. A gente vai perceber que eu tive uma valorização da carteira, né? A carteira saiu de 100 mil e foi para 100.310 reais. Porém, essa valorização foi por conta dos ativos que não existe a possibilidade de eu ter uma rentabilidade negativa, que é o Tesouro Selic e o meu CDB aqui, pós-fixado, está pagando, por exemplo, lá 116% do CDI. Então, aqui eu tive uma valorização. Entretanto, esses dois títulos aqui, eu tive uma desvalorização. Então, provavelmente, o que aconteceu nessa situação aqui? É provável que a taxa de juros subiu. E aí a gente vai voltar para aquele conceito. Taxa de juros subiu. A gente consegue enxergar aqui, por exemplo, a taxa de juros sobe. O valor do meu título, que tá na minha carteira, diminuiu. Perfeito? O valor do meu título diminuiu. Entretanto, se eu quiser comprar mais títulos, quais seriam os títulos mais atraentes? Justamente esses títulos que estão compondo a minha carteira e que tiveram uma desvalorização. Eles vão estar pagando uma taxa maior. Confere? Confere, perfeito. Então eles vão estar mais atraentes para que eu possa adquiri-los. Percebe que a planilha pede justamente que eu compre esses títulos? Ó. Ela pede para que eu faça um ajuste de R$ 445, sendo que desse volume financeiro eu devo aplicar R$ 247,50 no Tesouro Pré-fixado e o restante no Tesouro IPCA. Eu preciso aplicar um volume maior no Tesouro Pré-fixado justamente porque o desajuste maior da minha carteira foi no Tesouro Pré-fixado, ou seja, ele ficou defasado em relação à composição da carteira ideal, que seria 25% aqui. Então, para que eu possa fazer esse ajuste, eu precisaria colocar R$ 445. Vamos fazer esse ajuste agora. Então, vou lá e coloco R$ 445. Perfeito. Percebam que zerou, então minha carteira está ajustada. Eu apliquei 197 aqui no Tesouro IPCA e 247 no Tesouro Pré. O ajuste da carteira foi de R$ 445. Então, fiz o ajuste. No próximo mês, por exemplo, eu poderia zerar aqui, coloco o zero aqui e faço a atualização dos meus títulos aqui para que depois eu faça um novo ajuste.
Mas vamos imaginar que eventualmente eu não tenho esses 445, eu vou investir apenas nesse mês R$ 200. Então eu coloco R$ 200 nesse novo aporte e aqui a gente já vai perceber que a planilha pede que eu compre 88 do Tesouro IPCA e pede que eu compre 111 do Tesouro Pré-fixado. E aí eu ainda ficaria com uma carteira faltando um ajuste de R$ 245, que é o que a gente está vendo aqui. Ponto importante, evite vender. A gente vai perceber que eu nunca vou ter um ajuste perfeito aqui, porque os títulos vão se valorizar de forma diferente, tá? Então, evite ao máximo vender uma composição do seu Tesouro Selic para fazer uma compra para ajustar isso aqui. Porque se você fizer isso, você não vai otimizar a sua carteira, porque você vai estar pagando um imposto cada vez maior, tá? Então evite vender. Isso aqui é para que você possa acumular patrimônio e de fato possa otimizar os seus resultados e construir um patrimônio que seja suscetível para que você mantenha lá o teu poder de compra no futuro, perfeito? Então esse é um ponto extremamente importante, tá? Não venda para fazer complementações aqui. Faça os ajustes apenas com novos aportes. Agora vamos imaginar que esse novo aporte vai ser de R$ 5.000. Então nesse caso eu quero colocar R$ 5.000. Perfeito. Então se eu colocar R$ 5.000 aqui, ele já vai sugerir para mim quanto que eu tenho que colocar em cada título. Então, nesse caso aqui, ó, percebam que eu tenho que colocar os valores que eu tenho que colocar em cada título. E aí, qual que é a conclusão que a gente vai chegar aqui? Percebam o seguinte, se esse título aqui teve uma desvalorização é porque ele está oferecendo uma taxa maior e a planilha pede que eu compre mais desses títulos que estão oferecendo taxas cada vez maiores. Então, isso vai fazer com que cada vez mais eu aumente a minha taxa média da minha carteira e dessa forma eu vou otimizar cada vez mais esse investimento. Vamos pegar uma situação onde a taxa de juros caiu e a composição dos meus títulos IPCA e pré-fixada teve uma valorização superior ao previsto para o período. Então vamos pegar aqui e vou colocar R$ 26.000 aqui no Tesouro IPCA e eu vou colocar 26.300 aqui no Tesouro Pré-fixado. Isso ocorreu porque a taxa de juros diminuiu. Percebam que os ativos que ficaram defasados agora são Tesouro Selic e o meu CDB de renda fixa. E aí, o que a planilha pede que eu compre aqui? Ó? Vai pedir que eu compre Tesouro Selic e vai pedir que eu compre renda fixa. Ela não pede que eu faça um ajuste do Tesouro IPCA e nem do pré-fixado. Por quê? Porque a taxa de juros para esses títulos estão menos atraentes. Então, eu devo direcionar o meu recurso para Tesouro Selic e para renda fixa. Você pode estar se perguntando o seguinte, Michel, mas se a taxa de juros está menor agora, o Tesouro Selic vai pagar menos. Teoricamente, sim. Porém, eu preciso avaliar a inflação, porque o que importa para mim é o meu ganho real. Então, eventualmente, o Tesouro Selic pode estar pagando menos, a taxa de juros pode estar pagando menos, porém, se a inflação tiver caído mais do que essa taxa de juros, eu posso, inclusive, ter um ganho real maior. O que não vai ocorrer com esses dois títulos. Por quê? Porque eu já vou pré-combinar as taxas aqui nesse momento. E nesse momento, essas taxas estão menos atraentes. Por quê? Porque a taxa de juros caiu. Perfeito? Então, nessa situação, para que eu pudesse fazer o ajuste, eu teria que fazer uma aplicação de R$ 850. E aí eu ajustaria a minha carteira fazendo a composição de acordo com o que é sugerido na planilha. Perfeito? E aí, gostou da videoaula? Percebeu como é simples essa estratégia, porém extremamente eficiente? Agora eu quero propor para você um raciocínio extremamente importante. Muita gente costuma mencionar que o Tesouro Direto pode dar 20%, 30% em 1, 2 meses, rentabilidades altíssimas. Quando você monta uma estratégia dessa, você vai perceber que quando a taxa de juros sobe, ele vai pedir que você monte operações, faça aportes no Tesouro Pré-fixado e no Tesouro atrelado ao IPCA. E, eventualmente, em algum momento, não de forma proposital, mas por conta da estratégia, você vai fazer um aporte e esse aporte vai ser uma taxa alta e que depois, na sequência, a gente vai ter uma curva de juros negativa.
E aí o que vai acontecer nessa situação? Você vai ter um ganho acima do esperado para aquele aporte que você fez. Então isso vai acontecer de forma natural e não de forma proposital, porque a gente nunca vai adivinhar como vai ser a taxa de juros, se a taxa de juros vai cair ou vai subir. A gente não vai conseguir fazer essa adivinhação. Então, essa estratégia ela vai te proporcionar investir de forma profissional e investir de forma eficiente e consciente, para que você possa de fato otimizar os seus resultados. Perfeito? Então se você gostou dessa videoaula, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo. Se você gostou ainda mais, eu tenho uma videoaula especial que eu preparei especialmente para você. Nessa videoaula, que vai aparecer aqui em cima, você vai ter acesso a como analisar qualquer tipo de investimento de uma forma simples, rápida e fácil. Então é muito simples. Clica aqui em cima, você vai ser direcionado para essa videoaula e lá você vai ter o passo a passo, inclusive para receber essa planilha que eu estou mostrando aqui nessa videoaula. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Um grande abraço, até a próxima, valeu!